Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges. Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Aqui na parte técnica hoje comigo, o Euri, o palmeirense, né, que não perde um jogo do Verdão aqui em São Paulo, que anda numa DR com o Tomás, às vezes ele diz que é discípulo Tomás, às vezes não, mas ele está dentro da egrégora do Tomás de adiantar o relógio. Aliás, o Pedro é bonzinho, não adianta, o Sérgio não, mas o Tomás e o Euri, os caras são danados, tanto que me mandaram um chocolate lá de Zurique, na Suíça, para o Euri, e eu não trouxe para ele porque disse para ele que o chocolate derreteu no avião, porque ele anda adiantando o relógio. Então, são essas coisas do karma que acontecem. Bom, hoje está aqui comigo novamente meu amigo Rodrigo Betim, que agora já é sócio do programa, ele não sai daqui, está toda hora aqui, e eu sei que vocês gostam muito do som da flauta dele. Quando eu leio algum texto, trago ele aqui para trocar ideias, e é sempre um enriquecimento aqui para a gente. E o Rodrigo, então, eu convidei para fazer uma palestra junto comigo. Ele vai tocar a flauta enquanto eu vou fazendo uma meditação com a turma. E eu falei, vamos mais cedo, cara, gravar um programa comigo, já que você está vindo para participar da palestra comigo, vamos lá para aproveitar você em 2 níveis, na palestra e na rádio. Então, estou aqui gravando com ele. Rodrigo, que legal que você está aí de novo. Wagner, eu que te agradeço a oportunidade novamente, viu? É sempre um prazer estar aqui com Turno você. duplo hoje, a gente vai sair daqui para a palestra, Isso né? aí. E você vai caprichar, você trouxe duas flautas diferentes. Aqui, só para o pessoal ter uma ideia, Rodrigo, para saber a diferença do som de uma para outra, pega essa primeiro aqui, que é a que você tem tocado aqui nos programas. Isso, essa daqui. Explica essa. Essa daqui é uma flauta de uma tubagem só, tá vendo, ó? E ela está afinada em sol. Normalmente é chamada de NAF, né? Que seria a flauta nativa americana. Então, ela só dá essa sonoridade. É isso. Tá, e essa outra aí é bem xamânica mesmo, todas né? elas são. Mas essa aí, ela me parece que dá um som assim bem característico, isso, que os xamãs usam bastante, isso, né? Por quê? Porque ela já é tripla, olha só, tem 3 tubagens aqui, é como se tivesse 3 flautas dessa aqui. Tá, como se fosse 3 em uma. 3 em uma. Então, o tubo do meio, ele tem uma nota só que é fixa. E aí eu tenho desse lado uma nota do lado em Fá, direito. do lado direito, e do outro lado em Si. Então é aí que dá aquela sonoridade deliciosa, Wagner. Qual que é aquela segunda, o segundo tipo que você me mostrou, que veio direto no chakra cardiorrespiratório? Dá o timbre aí. Essa daqui, ó. Cara, é impressionante, para mim, não é porque eu tô perto de você, mas eu sinto a vibração disso. Aqui no chakra peitoral, cara. Delícia. E a terceira? A terceira, ela tá em Si. Olha só que sonoridade deliciosa. Pera lá. Também, que legal. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho 2 textos para ler, como a gente fez nos outros programas. Perfeito. Um no primeiro bloco, um no segundo. E aí eu tenho uma abertura que eu quero fazer aqui, e eu vou querer então, que você use os 3 níveis dessa flauta. Vamos lá. O primeiro aqui na abertura, o segundo na leitura do texto, e o terceiro depois do intervalo
O segundo vai ser qual? Essa daqui? Não. Todas. Você tem 3 níveis aqui. Tenho. Você vai começar pelo primeiro nível agora. Tá. Depois, na leitura do texto, o segundo nível, esse que vem no chakra cardiorrespiratório. Tá bom. E depois do intervalo, outro texto, o terceiro nível. Tá bom. Não vamos usar essa aqui, não. Vamos usar só essa. Tá bom. Essa 3 em 1 que você trouxe aí. Tá bom, fechou. Tá bom? Fechou. Então, antes da gente começar a bater um papo com o Rodrigo, e como eu sempre faço, eu aproveito o conhecimento que o Rodrigo tem como um terapeuta universalista, espiritualista, que trabalha com várias áreas, eu aproveito para bater um papo do que ele tem observado nos atendimentos, porque os casos que ele atende acaba tirando informação e lições que podem ser úteis para todo mundo, não só para vocês, mas para mim também, para o Rodrigo como ser humano, o Eurico que está ali e a Fabiana, companheira do Rodrigo, que está aqui também com a gente no estúdio. Então, vamos fazer uma coisa rápida antes da gente começar a conversar. Vamos lá, você vai pegar o primeiro nível, tá? Dessa flauta de 3. Pessoal, nós temos a vinheta do programa de abertura e fechamento na voz do Toninho Nascimento, que lê alguns dizeres extraídos de um grande sábio da tradição do Vedanta, uma das grandes linhas do hinduísmo, e era o sábio Shankara, autor do clássico Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento. E o Shankara, ou Shankara, tanto faz, evoca a vibração das almas livres, os seres luminosos e invisíveis que nos bastidores da humanidade atuam secretamente, anonimamente, serenamente, ajudando e abraçando invisivelmente a todos os seres. E o Shankara fez uma homenagem a estas almas livres, e como muitos de vocês escutam o programa há muitos anos, escutam um pouquinho na vinheta de abertura e um pouquinho no final, na voz do Toninho Nascimento, eu vou então falar para vocês a origem dessa gravação na minha própria voz. Eu não tenho aquela voz poderosa de locutor que o Toninho tem, mas vou aproveitar que o Rodrigo está aqui, vou pedir para ele tocar a flauta e vou fazer essa evocação que o Shankara fazia das almas livres, que é a abertura e o final das vinhetas do nosso programa. Vamos lá, Rodrigo? Vamos lá. Há almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, ajudam aos homens na longa travessia das existências seriadas, sempre apontando rumo ao porto da consciência cósmica. Estas almas livres ajudam a todos apenas por sua própria bondade. Não esperam nenhum reconhecimento, são anônimas, serenas, invisíveis, simples e amorosas. E são estas almas livres que sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos, e que é a essência da alma, e que esta é a luz que mora no coração. Então, essa é a origem da vinheta do nosso programa de abertura e de final, extraída do Shankara, do Vivekachudamani, século VIII, depois de Cristo, aproveitando que o Rodrigo está aqui para fazer essa evocação das grandes almas livres, seres de luz que ajudam a todos invisivelmente, trabalhando aqui com a flauta do Rodrigo. Rodrigo, vamos emendar logo, aí você vai usar o segundo nível da flauta, e eu quero ler, pessoal, 2 textos, um no primeiro bloco e um no segundo, e ambos são extraídos do livro Na Luz dos Xamãs, que vai ser lançado na Mystic Fair no dia, que será semana que vem. Nós vamos ter no dia 13 e 14, né? Sábado e domingo, e eu vou estar lançando o livro lá no dia 14, ao meio-dia, fazendo uma palestra. 500 pessoas estarão na palestra e depois eu autografarei o livro. Então trouxe 2 textos para ler, aproveitando que o Rodrigo está aqui, porque enriquece muito a leitura do texto. Deixa eu pegar aqui, peraí. Olha, eu vou pegar um texto chamado Mistérios, que é um xamã extrafísico. Eu vejo vários há muitos anos, tanto da América do Norte, quanto Central, quanto aqui da América do Sul,
como já vi aborígenes, kahunas do Hawaii, maores da Nova Zelândia, xamanismo aqui no contexto geral das tradições nativas espirituais. Então, é um recado que me foi passado fora do corpo por este xamã, tá? Que ele se intitula O Irmão do Vento, e me passou essa mensagem que agora, aproveitando a flauta do Rodrigo, nós vamos compartilhar. Vamos lá, Rodrigo? Ele me disse o seguinte: você que escreve as coisas dos espíritos para os homens, não se iluda. É o poder da imensidão da vida que fala e escreve com você. É ele, o grande gerador dos espíritos e pai de todas as gerações. O grande espírito é o progenitor de todos os seres. Sua alma roça as narinas dos homens com o sopro vital e o seu coração com o amor mais luminoso que existe. Ele é a natureza da mãe natureza, mas a arrogância dos homens não os deixa perceber sua ação invisível no seio de toda manifestação. Eles explicam muitas leis da natureza e mergulham em teorias complicadas. Contudo, seu coração continua agoniado e o seu semblante é opaco. Querem desvendar os mecanismos vitais, mas quem desvendará suas emoções e seus anseios? Nas pradarias internas de sua alma, há muitas tormentas arrasando seus sonhos e despedaçando seu equilíbrio. São seres misteriosos até para si mesmos, mas é a explicação dos mecanismos externos que os fascina. São homens tristes, pretendendo descobrir os mistérios da natureza. Você, que escreve e ilumina os homens e os espíritos sob os desígnios do Pai, Espírito, fale para eles desse mistério que ronda seu coração. Fale com eles sobre aquela voz interior que atormenta os seus sonhos. Pergunte a eles sobre a paz interior e se a ciência dos homens pode desvendar o mistério do sofrimento humano que viaja dentro do seu espírito. Os ventos, as nuvens, a chuva, o clima e os eventos da mãe natureza podem ser explicados pelos homens. Porém, quem explicará à terra os motivos da depredação dos recursos naturais por esses mesmos homens arrogantes, movidos por sua ciência e seu modo de vida artificial e infeliz? O clima espiritual interno, as nuvens de dúvida, as chuvas ácidas de orgulho, os trovões de medo e os chacais da aflição que rondam as pradarias secas dos seus pensamentos não são da mãe natureza, são filhos do mistério interior que nunca é desvendado. Que você nunca se esqueça de que o detentor do poder espiritual é o grande espírito. Ele é o seu sustentador. Ele é aquele que designou sua vida e seu trabalho. Ele é o motivo da luz que brilha em todas as vidas. Volte para sua casa carnal e viva a vida com toda a força do Espírito. Agradeça à Mãe Natureza pela chance da lição da vida e agradeça ao Pai Espírito por essa luz que ilumina seu caminho pelas pradarias da espiritualidade. O vento o levará de volta e o barulho da chuva caindo despertará sua memória na carne. Ande com a firmeza do puma e voe com a habilidade da águia. Este recado, chamado Mistérios, me foi passado durante uma saída do corpo por um xamã extrafísico chamado Irmão do Vento, e é um dos textos aqui do livro Na Luz dos Xamãs, da editora Alfabeto, que será lançado dia 14 na Mystic Fé. Ok, Rodrigo, obrigado aí. Obrigado, fica muito legal um texto desse com uma flauta. E esse texto é um dos mais bonitos aqui do livro. É impressionante como ele é profundo. E outra coisa, eu trouxe esse livro aqui pro Euri. A editora me deu alguns. Veja, ele adianta o relógio e eu ainda faço isso para ele, cara. Você não dá o chocolate, mas não trouxe chocolate, mas trouxe o livro para ele. Pô, cara.
Tá, não é possível Se que conscientizar. Se conscientizar, exato. Quem sabe ele lendo o livro, ele melhora. Não adianta o tempo. Bom, esse livro tá lindo. Vamos lá, Rodrigo. A gente estava conversando aqui em off e eu perguntei para o Rodrigo, pessoal, você pensou em alguma coisa para a gente falar hoje, além dos textos e a flauta? Ele falou assim, Wagner, vamos falar de autossugestão psíquica, como as pessoas se autossugestionam de algumas coisas, supostamente dentro da espiritualidade. Então, Rodrigo, fala para a gente sobre esse lance da autossugestão psíquica, a imaginação da pessoa criando situações, mensagens fabuladas e ilusões que ela acha que são mensagens espirituais e, na verdade, é o ego dela iludido, jogando conteúdos estranhos. Isso. Fala nisso um pouco. Falo sim. Wagner, eu atendo várias pessoas dentro desse contexto, que, aliás, é algo praticamente normal do nosso dia a dia, né? Eu atendo pessoas, Wagner, que criam uma autossugestão, às vezes, de assumir um propósito de vida relacionado à intimidade, ou seja, a relações com outras pessoas, acreditando que é um chamado divino, que ela tem que cuidar daquela pessoa, porque ela acha que vai conseguir tirar aquela pessoa de algum vício, de alguma situação, quando, na verdade, é uma autossugestão dela por carência. Então, a gente tem aqui um aspecto dentro da autossugestão na relação do divino com ela. E tem outras características que as pessoas chegam até mim dentro dessa informação, que são aquelas pessoas que acreditam que está tendo um chamado para poder... Vamos pegar um exemplo como eu tive essa semana, Wagner. A pessoa ir para o Tibete. Eu vou para o Tibete porque lá é o meu chamado, eu sinto que lá eu vou virar um monge, tem 50 anos de idade, a minha idade, entende? E esquece que o monge do Tibete, a criança... Começou desde criança levou anos para chegar naquele vai nível. Chegar lá como um visitante e sai logo daqui, né? E a pessoa, ela cria essa autossugestão acreditando que isso é um chamado divino, quando na verdade é dentro do ego, é a estrutura do ego que está colocando ela de uma superioridade, né? Uma questão mais de ego, né? Ficou redundante, mas é isso. Então a pessoa, ela deixa de exercer literalmente o estado normal dela, de repente é uma orientação vindo para ela para melhorar uma característica pessoal, quando na verdade falta dela esse olhar. Ô, Rodrigo, e especulando em cima disso, por exemplo, possibilidades, tá? Cada caso é um caso. Mas e se essa pessoa aí com 50 anos fala, vou largar tudo, vou para o Tibete, quero levar uma vida mística naquele contexto? E se de repente é porque ela em outra vida já viveu essa experiência e hoje ela está vivendo a experiência no Ocidente, na vida social dinâmica com as pessoas, e parte dela quer buscar a solidão antiga, o não desafio de ter que lidar com os outros nas relações humanas. Então. E ela está achando que é um chamado espiritual e, na verdade, é um retrocesso. O ego dela rebobinando a mente para trás para puxar ela para uma fuga das relações e dos problemas presentes. É possível? A gente pode chamar isso de retrocognição? É retrocognição inconsciente, né? Não é? Então, causando influência no presente. Causando influência agora. Então tem esses acessos, naturais nossos, esses acessos, aspectos normais da consciência. Só que, por um outro lado, cria essa fuga da responsabilidade do agora. Então, muitas vezes, só que aí que está também, Wagner, cria confusão na pessoa. Porque aí cresce o ego da pessoa e ela acredita que é um chamado. E ela foge da responsabilidade do presente momento para seguir alguma coisa que está aflorando pela percepção que ela está tendo do passado. E se ela largar isso daqui para lá, é fuga da responsabilidade do agora. Exatamente, por isso que eu estou falando. Às vezes é uma fuga por causa de reminiscências de vidas. Exatamente. Quer dizer, ela não está indo para frente, ela está indo para trás. E ela acha que está pegando uma nova vibe quando é antiga. Refluindo nela. Exato. E nada contra, pessoal, alguém que está lá no Tibete, dentro da sua linha de estudo, desde jovem lá, ou alguém que realmente sente um chamado. Nós estamos colocando aqui quando alguém se ilude achando que era um chamado e é um retrocesso. Eu vi muitos casos desses em relação à Índia, à China antiga, gente até que falava do Egito antigo. Sim, né? Sendo que o Egito, se ela vai viajar para o Egito hoje, não é o Egito antigo, aquela cultura incrível. Então tem muito disso, né? E é um tipo de fuga, Rodrigo, porque se ela
encaixou aqui na Terra, no Ocidente dessa vez, ela tem algo a aprender aqui. Tem. Se fosse para ela ser monge novamente, ela desceria lá. E se ela desceu aqui, ela tem algo a aprender por aqui. Exatamente isso. E não só como aprender pela experiência de viver o que precisa ser vivido, né, Wagner? Senão a pessoa fica preso muito ao passado que não está relacionado ao presente momento. Cria essa lacuna temporal, é aonde cria o conflito, é aonde a pessoa não consegue se encaixar. E é aqui que muitas vezes algumas pessoas começam a... O meu mundo é diferente, eu não sou desse mundo, eu sinto que eu não me encaixo e tal. Então, a gente precisa trabalhar essa questão inconsciente que é essa lacuna temporal, porque a pessoa ela fica nela. Eu conheci muita gente que, ao estudar qualquer conteúdo espiritual, perdia o pé no chão da realidade, abstraindo a própria consciência somente para o lado espiritual, Rodrigo. E elas não percebiam que isso era um desequilíbrio. Do mesmo jeito que o materialista está chumbado cá embaixo e não tem abstração espiritual, quem faz abstração espiritual demais perde o pé no chão. O lance é o equilíbrio, cara. O caminho do meio. Né? O caminho do meio. Né? E aí, às vezes alguém chega e fala, eu sinto mais coisa. Eu falo, eu sinto muito mais coisa do que você e estou bem encaixado aqui. E não vem me falar que você sente coisa, porque eu sinto isso desde a adolescência. Exatamente. E eu, ao mesmo tempo, não deixei de gostar de música, ou conversar com as pessoas na rua, nem de ir na feira, nem de andar de bermuda e chinelo. E isso me deixa muito bem, porque me deixa dentro do ponto de equilíbrio. Eu posso estar estudando algo profundo e posso depois perguntar, Rodrigo, quanto foi o jogo de ontem do campeonato? Por que uma coisa tem que anular a outra, faz né? parte do mundo. Então, isso é um tipo de armadilha, você não acha? Exatamente, porque faz parte do mundo, Wagner. Eu acredito que é o seguinte, a evolução da consciência, eu já falei isso no programa aqui, a evolução da consciência se dá pelo nível de consciência do agora, a representação Exato. de viver. É o progresso da vida, é a evolução pelo espírito que você é encaixado na matéria aqui. Então, se tornar uma pessoa um dia melhor, cada vez mais, faz com que você evolua, né? Agora, você assumir uma condição dessa, uma postura dessa, é você não só subtrair, mas também negar a sua responsabilidade do agora. E por mais brilhoso, iluminado que você seja. Então, é trazer literalmente essa característica do que é sagrado, daquilo que te dá força, mas também assumir o comprometimento da vida do agora. Cara, Jesus andava no meio da multidão, não estava isolado em lugar nenhum. Tava. O Siddhartha Gautama, o Buda clássico, 500 a.C., o pessoal acha que era um cara sentado ali na caverna meditando. 24 cara, horas. o Siddhartha Gautama rodou pela Índia e o Nepal, levando a nova ideia que ele trouxe, o Buda, a iluminação, que era um atributo de cada um, o desenvolvimento de cada um no Buda, para que todos se tornem Buda. Ele peregrinou, ele foi até os 80 anos de idade. E o pessoal não pesquisou, achou que era um cara sentado ali na caverna, né? E pior, ainda pegaram o Siddhartha Gautama, que era indiano, nasceu na Índia, ele não era hindu, ele era indiano, que nasceu na Índia. E aí depois, com o passar do tempo, foram mesclando a imagem do Siddhartha Gautama, que era um homem alto, moreno, porque era indiano, foram mesclando e colocando a imagem do Buda, gordo pra caramba, que não tem nada a ver com o Siddhartha Gautama. E é claro, outros Budas surgiram, Bodhisattvas, mas a confusão que a população faz, o Siddhartha Gautama era magro, alto, vegetariano e moreno. Você olha para ele e fala, me dá uma sopa de vegetais. Você olha para aquele Buda gordo japas e fala, me dá um yakisoba e 2 rolinhos. Opa, e deixa R$1 ainda na barriguinha dele. E aí o pessoal fala, o Buda estava isolado. Isolado nada, nem Buda, nem Jesus. Krishna era namorador, tocava flauta, estava sempre ali com as pastorinhas. Quer dizer, nem grandes mestres abstraíram, eles viviam, desceram para ajudar a gente. Imagina a gente que não é grande mestre, coisa nenhuma. Pois bem. Precisa estar por aqui, Precisa né? estar por aqui. Tem que aprender algo. Isso aí. Ô, criaturinha, você já adiantou o relógio? Você está vendo, Rodrigo? Olha, esse livro, eu vou contar... eu vou botar no passado. Esse livro era para você. Faz o xerox da capa para ele. Só a capa para torturar ele. Gente, nós já estamos aí no final do primeiro bloco, passa rapidinho mesmo, né? E aí na volta do segundo bloco, eu continuo conversando com o Rodrigo, e aí vou pegar mais um texto do livro Na Luz dos Xamãs para aproveitar a presença do Rodrigo aqui, porque é muito legal, gente, ler um texto com a flauta dele. Eu não posso mais usar trilha sonora aqui, que o YouTube corta, né, o Eurinho? Então, quando o Rodrigo vem, nós temos trilha sonora. E eu sei que para vocês que escutam em casa, isso vai com uma vibração legal, o som da flauta, o conteúdo do texto, isso areja, leva uma mensagem legal, que também é uma das funções aqui do nosso programa. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.
Vamos lá, Euri. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica o nosso amigo Euri, e aqui hoje comigo o Rodrigo Betim, dando a canja pra gente, generosamente aqui. Ele vai fazer uma palestra daqui a pouco comigo. No final vou pedir ele para tocar as maravilhosas flautas dele, enquanto eu vou fazendo uma meditação com a turma. E a Fabiana aqui, que eu ia falar a companheira dele, mas é a dona dele, que ele morre de medo, viu, Euri? Ele morre de medo da Fabiana, cara. E outra, o comando dela tá tão fantástico que só de olhar ele já entende tudo. Já entende tudo, não precisa ela falar. Só de olhar. Ela é pequenininha assim, mas ela é brava, cara. Ele morre de medo dela. Bom, Rodrigo, vamos bater um papo ainda sobre os lances e daqui a pouquinho a gente lê mais um, tá bom? Cara, aparece gente no seu trabalho falando assim: os anjos estão falando comigo, os espíritos me disseram tal coisa. E essas pessoas, eu não estou falando médiuns e sensitivos sérios, seguros. Estou falando gente que imagina que tem seres espirituais falando com ela, e dentro da mente dela, dentro da ilusão dela, ela fabrica coisas e passa a agir a partir dessa parte interna que no fundo é ela mesma. Como é que você sabe que aquilo é real ou não é? Pela segurança da informação e pelo caráter da própria pessoa. Exatamente. Mas você está vendo nitidamente que a pessoa não tem segurança nenhuma, não aprofundou nada e de repente começa a viajar na maionese astral, imaginando que anjos poderosíssimos estão orientando ela, mentores espirituais profundos, seres extraterrestres das galáxias. E me conta, você encontra pessoas com essa síndrome também na terapia? Encontro muitas pessoas com essa síndrome na terapia, muitas delas mesmo. Algumas, Wagner, eu atendi uma pessoa maravilhosa e ela me conheceu através do seu programa e através de uma fala que eu dei aqui, ela me procurou. Ela tem acesso a algumas informações e a família dela começou... quero contar 2 casos desse aqui rapidamente. E ela começou... O marido dela começou a achar que ela era louca, esquizofrênica, e foi no médico, e o médico constatou que ela é esquizofrênica e tal, ela começou a tomar remédio. E através de um programa que a gente fez aqui, ela entrou em contato comigo. Na análise, eu constatei que ela estava aflorando as percepções dela. E o que faltava para ela era literalmente... entendimento, trazer mais orientação para dentro dela para que ela possa aflorar a sua percepção com conhecimento. E ela começou a fazer isso, ela começou a entender dessa faculdade que ela tinha através da mediunidade e as coisas agora, a percepção dela mudou. Então ela tem um pouquinho de controle, porque entre a esquizofrenia e o médium é uma vírgula. Sim. Né? A contraponto disso, Wagner, o que eu atendo de pessoas desconexas, que a razão da vida é ela ser a maioral, que os seres provindo da galáxias mais profunda vieram para vê-la, então é só para ela, é uma questão dela, e que ela é um ser iluminado, que ela não se encaixa nesse mundo, a tal ponto que ela ouve os anjos. O mentor fala para ela a hora que ela tem que beber água, porque ela é tão ocupada... Cara, você tá de sacanagem. Não, ela é tão ocupada dentro da sua vida, que ela... espera só um pouquinho que o meu mentor está dizendo que eu tô com sede e eu preciso beber água. Parece que é até um robô, né? Parece Cara, isso não tem nada a ver, o plano espiritual não funciona dessa forma então, com os médiuns. Dentro dessa analogia e dessa análise, isso se enquadra obsessão. É uma auto-obsessão também, ou uma entidade obsessora enganando a ela. Mas a gente sabe que, por influência simpática, é ela que atrai esse tipo de personalidade para ela. Logo, é ela que está conduzindo essa energia. Sim. Auto-obsessão, obsessão direta. Síndrome de missionário, né? Síndrome que a de gente missionário. Vê. Eu tô aqui porque tem uma missão especial. Cara, a missão de todo mundo faz o melhor que você puder. Entre altos e baixos, melhora, vai fazendo o melhor que você puder.
missionário, qualquer um é extensão do eterno que está em tudo. Qualquer um carrega a palavra. Qualquer um carrega a palavra, qualquer um carrega a luz do divino. Que lindo isso, né? Cara, qualquer um, até um grão de areia é avatar do Supremo. É avatar do Supremo. Mas fazemos parte do todo. Tem gente que é sempre, não, eu tô aqui numa missão especial. Cara, eu já não reencarno mais. A missão especial melhora, né? Vê se coloca o teu caráter bom em ação, ajuda os outros se puder, melhora você. Agora, quando alguém se acha especial e missionário, já tem algo errado. Porque no fundo, o missionário se acha diferente do resto. Exatamente. Que não é missionário. Que não é missionário. Cara, se o todo está em tudo, qualquer coisa é avatar ao missionário do eterno. Exatamente. Mas ela cria um conflito com ela mesma na hora que ela vem para o mundo real das coisas e aí ela não consegue, ela fica desconexa da realidade que ela criou. Então ela tem a realidade, a bolha dela do missionário com a realidade do mundo. Na hora que ela desce para o mundo, ela não encaixa. Não encaixando, ela entra na confusão. Na confusão, as coisas deixam de acontecer da onde ela não tem mais o controle. Se perdeu. É aí que cria a confusão. Captei ali telepaticamente do Euri. O Euri mandou um pensamento para mim que eu vou canalizar aqui para você. Ele está dizendo o seguinte: se tudo é o todo, se todos os seres são avatares do divino, o boleto que você tem que pagar de alguma coisa também é avatar do divino. O Euri está telepaticamente jogando. E outra, ele está perguntando também se o aluguel também é o todo que está em tudo. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pendurar na geladeira, já que faz parte do todo, ele que toma conta. A ordem de despejo chega assim que venceu o boleto. Bom, Rodrigo, tem também uma síndrome que eu observei muitas vezes. Alguém começa a fabricar como se tivesse uma presença espiritual que, além de dar palpite na vida dela, ainda dá palpite na vida dos amigos em volta. Tipo assim, Rodrigo, você está casado com a Fabiana, vocês dois tiveram treta na Idade Média em outra vida, agora tem que se acertar. Por exemplo. Ou outra, você e ela são almas gêmeas que estavam destinadas a se encontrar. Cara, não é mais fácil você falar, vocês são dois espíritos encarnados que estão evoluindo em conjunto durante uma relação entre altos e baixos dentro de cada um e como casal tentando melhorar. Exatamente. Não é mais justo? Opa, não só mais justo do que a realidade, é a reciprocidade, respeitar um ao outro em decorrência da forma como ela entende da vida que ela leva. Assim como nós estamos na máxima evolução de consciência, tanto a Fabiana quanto eu. Só que de repente a gente está olhando para o mesmo ponto, só que o ângulo que ela entende é diferente do ângulo que eu estou. Mas o ponto é o mesmo. Agora eu respeito a forma e a ideologia dela em razão da experiência que é dela. E ela, com certeza, respeita. Mais ou menos. Respeita o meu espaço. Estou brincando. Ela respeita o meu espaço. Então, esse respeitar, essa reciprocidade, essa entrega faz com que a gente construa algo junto. Agora, nem tudo prevalece para o eterno, né, Wagner? Amanhã ou depois, se findar aqui o... ninguém, não tem nada garantido para nada, cara. Exatamente. E relacionamento é uma luta constante. Constante. Todo dia melhorando e tentando fazer o melhor possível. Exatamente. Né? Agora, o Rodrigo também tem o oposto. Eu amo essa menininha aqui. Sou apaixonado. Você está falando isso por amor ou por medo? Por medo. Pelos dois. É o seguinte, e o contrário também. Chegar alguém e falar assim... Olha, eu tive uma revelação, um guia, um ET, me disse que você precisa separar dessa pessoa. Opa! Porque no destino está errado. Aí começa a dar um palpite na relação de um casal, às vezes causando uma separação, e tudo criado da mente dela. É intenção, sobreposição de ideia. E a imantação de sobreposição, isso é uma magia, manipulação mágica, né? Isso é sobrepor o outro. Nem Deus faz isso, e quem é essa pessoa para fazer, né? Que é o livre-arbítrio de escolha. Um caso, só para você entender, eu quero falar com o Rodrigo. Pois não, você não é o Rodrigo. Ai, meu Deus, sou eu que atendo meu telefone, eu que estou com o meu RG, e o meu nome é esse. Então tudo bem, o dia que ele tiver aqui, ele te atende. Não, porque ele precisa fazer tal coisa... E como você sabe? Eu sinto dentro de mim, eu vejo dentro de mim. E tem uma narrativa com relação à minha vida no achismo de achar o que ela está achando, que é diferente da minha realidade de vida que eu levo. Rodrigo, várias vezes ao longo dos anos, eu trabalho com um público grande, cara, chegou gente que nunca tinha dado uma palestra com uma orientação espiritual de como eu deveria dar palestra. Postura. Gente que nunca entrou numa rádio...
dizendo que tinha uma mensagem espiritual de como eu deveria conduzir o programa. Várias vezes, cara. Você lida com cada babaquice, né? E a própria pessoa não está bem com ela mesma, ela quer orientar outra pessoa. Então, e outra, mentores não fazem isso, eles não dão palpite na vida particular se você deve casar, separar. Eles são professores da consciência. Exatamente. Eles não são candinhas fofoqueiras dizendo o que uma pessoa deve ou não fazer, mas as pessoas também procuram isso. E aí encontra alguém, né, nessa síndrome, junta todo mundo, um monte de gente carente, uma pessoa com essa síndrome, forma um grupo, às vezes, achando que é espiritual, e é uma manipulação danada, e espíritos obsessores vêm, manipula o grupo inteiro, e todo mundo achando que está em contato com alguém de Alfa Centauro. Não é. É um zombeteiro. Exato. O cara plasma o corpo espiritual de ET e engana um grupo inteiro. Engana todo mundo. E a pessoa, ela se acha, ela tem um superpoder, ela tem uma forma de entender aquilo como algo extraordinário que ela perdeu a capacidade de... Que ela fala, eu estou sendo enganada aqui. Perdeu o discernimento para saber separar. Ô, Rodrigo, eu vou ler o outro texto. Vamos. Antes, passa seus contatos, senão no final a gente esquece. Tranquilo. O meu WhatsApp, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Valinhos, então lá é 19. Então é 19 991 70 0809. 19 991 70 0809. E parte dos seus atendimentos estão sendo online, né? 100% agora eu estou fazendo online. Algumas vezes, Wagner, eu trabalho com harmonização da casa, limpeza energética e espiritual da casa, eu vou até a casa da pessoa. Mas antes disso, ela tem que passar por um atendimento online também. Instagram. Rodrigo Betim Oficial. Não tem underline, nada. Rodrigo Betim Oficial. Rodrigo Betim Oficial. E o YouTube, onde você coloca um monte de conteúdos gratuitos. Você tem semanalmente reuniões que todo mundo pode acessar. Qual que é? Ontem foi um programa bem legal. É canal Rodrigo Betim. Tá. Então, gente, vocês têm os contatos dele, né? Para entrar em contato. E o Rodrigo também está dando aula de flauta, né, Rodrigo? Dou aula de flauta. Então, ou pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? Para quem quiser tomar aula de flauta ou conversar com você. Porque eu sei que você gosta de conversar muito sobre a questão das flautas. Eu converso muito. Tem muita gente que me procurou sobre a flauta xamânica, né? Que é o instrumento que eu dou aula. Flauta transversal ou flauta doce... Não sei da aula. Especificamente a xamânica. É a xamânica. Então as pessoas, como é que funciona? E isso para mim é um prazer imensurável. Que legal. Vamos lá, que esse texto aqui é um pouco maior. Ele se chama Filhos de Manitou. Ai, que lindo. Parte 2, né? E era um xamã, esse é norte-americano, que aparece há muitos anos para mim. É um cara muito bom. E essa é uma série de textos chamados Filhos de Manitou. Manitou, na América do Norte, entre os algonquinos, né, que é um grupo indígena muito conhecido, o poder superior, o grande espírito, Manitou. Então ele está falando comigo, tipo, menino, também foi durante uma saída do corpo. Tipo, menino, gostei dele me chamar de menino, viu? Tá bom, né? Menino, e aí foi falando o que eu vou agora compartilhar com vocês. Vai ser aquela falta, terceiro nível, então, isso agora, da mesma falta isso que é 3 em 1. Então vamos lá, Rodrigo. Filhos de Manitou, parte 2. Menino, nunca deixe de dar atenção às suas intuições, pois elas são como gotinhas da essência de Manitou se expressando dentro de você. E sempre siga o caminho do coração, pois esse é o caminho para o grande espírito. O caminho da cabeça também tem seu valor no mundo, mas de nada serve na área das pradarias espirituais, onde o que conta é a força do espírito. Por ironia, é por esse caminho que o homem perde a cabeça, porque as ilusões do mundo corrompem sua jornada e deixam-no cego para o que é verdadeiro e está de acordo com a natureza real das coisas da vida. O caminho do coração equilibra a cabeça e faz o ser honrar o grande espírito e a todos os seres vivos. Faz a jornada ser feliz e verdadeira. Porém, o caminho da cabeça desequilibra o coração e mata a fé e o amor. E é por este motivo que o homem vem destruindo a natureza e corrompendo o que é sagrado. Sua cabeça é grande, mas seu coração ficou pequeno
e cheio de ingratidão. O homem acha que é o senhor das coisas do mundo, mas sequer é senhor de suas próprias emoções. E quando sua cabeça pesa, o seu coração chora. Ah, menino, sem coração a luz vai embora e a cabeça dói. O caminho do coração é o mesmo do amor e, por isso, leva ao grande espírito. Correm grande perigo os que se afastam dele em busca das ilusões do mundo. Porque o caminho da cabeça é baseado nos sentidos do corpo e na medida material das coisas. E como os sentidos do homem da terra não dão a medida da vida universal, que é infinita, nem percebem outras realidades, facilmente o enganam na jornada. Sem coração, nada de cabeça saudável. Sem amor, nada de paz. Sem o respeito ao grande espírito, só sobra o abismo da arrogância do homem. Menino, o caminho do coração é o grande caminho, porque faz a cabeça repensar sua jornada no mundo, faz perdoar e olhar a vida com novas luzes, e honra o grande espírito. Nas viagens de aprendizado das muitas vidas, o caminho é sempre o mesmo, aquele que leva ao grande espírito. Essa é a verdadeira trilha do curador, porque vê a luz em tudo e agradece a Manitou pelo simples fato de respirar, e também pelo amor que viaja pelo coração. Quem honra o grande espírito jamais se deixa levar pelas ilusões dos seus sentidos e de suas emoções, tão transitórias quanto sua própria passagem pelo mundo. E nunca se deixa levar por objetivos daninhos ou por algo que envergonha a força do seu espírito. Porque na trilha do coração não há espaço para mágoas, mesquinharias ou desejos de vingança. As coisas do mundo também fazem parte da natureza e são expressões do grande espírito que está em tudo. Mas a arrogância do homem prioriza só o caminho da cabeça, em detrimento do seu próprio equilíbrio. Por isso, se atola nas coisas do mundo e se perde nas pradarias espirituais de si mesmo. O homem não é senhor de nada, nem de si mesmo. Diante das provas da vida e do desconhecido da morte, treme e se apequena. Sem a luz do Espírito para guiá-lo na jornada, o homem supostamente dominará o mundo externo, mas permanecerá ignorante de si mesmo e perdido emocionalmente. Sua jornada não terá honra, mas trevas e dor. Ah, menino, a grande magia é o amor, e só o grande espírito é que sabe tudo. O caminho do coração leva a ele, além de equilibrar a cabeça no mundo. Honrar o grande espírito é honrar toda a existência, todos os seres e também a si mesmo. Porque todas as tribos e todos os povos estão dentro do grande coração dele. Este é o ensinamento da trilha do curador. Se o caminho tem coração, naturalmente levará o ser ao amor e ao grande espírito. Então, menino, sempre siga o caminho do coração e ilumine sua jornada. Só o grande espírito é o Senhor, e o amor, que é sua magia, está em tudo. E se o caminho tem coração, ensina isso, e quem é honrado, aprende. Esse é o texto Filhos de Manitou 2, que é um texto mais extenso, mas também com uma mensagem muito assertiva, muito profunda, de um xamã extrafísico. Nessa mensagem linda, como são lindas as outras mensagens, o livro da editora Alfabeto, eu fiz em coautoria com Samuel Souza de Paula. O livro vai ser lançado dia 14 de dezembro, domingo, a partir do meio-dia, na Mystic Fair, ali no pavilhão da Imigrantes, e logo após a palestra para 500 pessoas, lota o salão,
eu ficarei com o Samuel lá na parte da tarde, autografando os livros no estande da Editora Alfabeto. Para quem está fora de São Paulo, ou mesmo quem está aqui e não pode ir lá na feira, a feira que, aliás, é enorme, são milhares de pessoas, a Vibe Mundial tem um estande lá, muitos apresentadores vão estar fazendo palestra e vão estar no estande da rádio. Vocês podem chegar lá e conhecer vários dos apresentadores. Eu vou estar lá 11 da manhã já, 10h30, lá no estande da rádio, até chegar meio-dia para ir fazer a palestra, depois para os autógrafos. E a Editora Alfabeto abriu uma pré-venda para quem está fora de São Paulo. É só entrar no site da editora, editoraalfabeto.com.br, e lá vocês podem comprar o livro já. O livro vai pelo correio, inclusive muitas pessoas já receberam o livro, e o livro está sendo muito legal, 320 páginas, muita gente está gostando. Esse é o 15º livro que eu faço, e dessa vez em parceria com Samuel Souza de Paula. E aí, quem não estiver em São Paulo, pega lá na editora. E quem estiver por aí, quiser dar um pulo lá, pegar um autógrafo, tiramos foto. Eu sou, do mesmo jeito que vocês me veem aqui, eu sou em qualquer lugar, pessoal, numa palestra, em casa, na feira. Eu detesto ficar fazendo imagem de qualquer coisa. Você tem que dar no mundo o que você tem dentro, o que você é, sem fazer fantasia nenhuma, sendo você mesmo. Faz o teu melhor, nem sempre vai acertar, cada um tem qualidade e defeito, e a gente vai fazendo o melhor possível. Essa é a missão nossa aqui em Mais Uma Vida, né, Rodrigo? É isso daí. Uma frase que outro dia você falou na palestra, na sua aula, é: nós estamos em construção. Então faz parte a gente errar para reconstruir, né, Wagner? É o aprendizado da vida, né? A gente tinha que botar uma plaquinha aqui no Chakra Coronário, uma plaquinha espiritual dizendo assim: em constante construção, obra em andamento. Boa! Porque nenhum de nós está pronto para nada, nenhum de nós é mestre de coisa nenhuma, nenhum de nós é super médium, super espiritualista, não tem nada disso. Você não estaria aqui, cara, nós estamos todo mundo aqui ralando, aprendendo, e nenhum de nós é daqui, no final das contas. Mas estamos aqui que a gente vai ter que fazer o melhor que for possível. Estamos essa é a missão. Estadia, né? Aqui é uma estadia apenas, cada um faz sua parte ali no quadradinho É. pequeno onde Deus colocou e Vida que segue. e vai levando, né? Aliás, se aquele sujeito que está ali, o Euri, seguisse esse ensinamento, que cada um tem uma missão no espaço que Deus colocou para fazer, ele cumpriria bem a missão ali de atender o apresentador aqui com carinho, respeito. Seria mais humano, sem adiantar o relógio. É. Ele está precisando... Olha, eu acho que seria melhor ele fazer terapia com você. Como é que foi? Não faz assim com a cabeça que eu fico nervoso. Não é assim! O Gaspareto, olha, foi legal, Euri, foi legal. Põe isso aí de novo, vai. Não faz assim com a cabeça que eu fico nervoso. Não é assim! Muito bom, Euri. Pô, que saudade. Muito boa, né? O Gaspareto está trabalhando do lado de lá, expandindo a consciência, fazendo o trabalho. Luiz, um grande abraço para você aí onde você estiver. Quando der, apareça, traga um recadinho legal aí pra gente e tudo de bom para você, tá bom? Ô Rodrigo, nós já estamos chegando aí ao finalzinho. Pois bem. Passou rápido, não passou? Muito rápido. Eu acho que ele adiantou mais rápido hoje. Que uma hora rápido. Ele tá virando The Flash. Que uma hora de meia hora. E obrigado por você ter vindo de novo. Eu que te agradeço. Né? Inclusive, eu tô com a mesma camisa da outra vez que o Rodrigo veio, porque o cachorro preto albino, lá do interior, lá perto de Campinas, sim, que me deu essa camisa, falou: eu quero ver você lá no programa com a camisa. Eu falei: tá bom, vou com o Rodrigo lá, vou botar de novo a mesma camisa da última vez para manter a egrégora. Se tornou uma assinatura sua essa camisa. Cachorro preto, outra camisa igual. Se tornou a assinatura do Wagner. Você viu, Eurica? Naves do Star Trek aqui misturada com Van Gogh. O pessoal lá no Japão ficou louco, querendo saber onde comprava essa camisa. Rodrigo, obrigado aí por ter vindo. Eu agradeço. E aí, cara, aí Natal, Ano Novo, se eu for vir por aí, me avisa que aí você vem de novo aqui no programa, porque eu vou tirar férias, mas eu venho fazer os programas. Férias das palestras, dos cursos, mas eu vou vir aqui. Se você precisar de flauta, eu estou. Então tá bom. Fechou? Obrigado, viu? Eu te agradeço. Fabiana, legal você tá aí. Pega leve com o Rodrigo. Obrigado. Não maltrata muito. Obrigado. Sabe? Obrigado. Tá? Ouviu. Euri, obrigado aí pelo apoio hoje, gente. Tudo de bom, muito obrigado por você estar escutando ou assistindo o programa. Hoje o programa é um pouquinho diferente, que é aproveitando o Rodrigo, eu trago os textos, a flauta dele, e aí o programa ganha uma dinâmica diferente. É bom fazer isso de vez em quando
E assim que o Rodrigo puder vir de novo, vou chamar ele de novo, vou pegar outros textos e a gente vai fazer de vez em quando um desses na medida que ele puder vir, tá bom? Muito obrigado aí por tudo. Até mais.